Amém? Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, fala: pastor, eu vou também. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo número 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia, e todos os lados por ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, ali deixados pelos pescadores, que, havendo desembarcados, cuidavam de lavar suas redes. Então, em torno dos barcos, que pertencia a Simão, ele solicitou que afastasse um pouco da praia. Assentou-se no barco e ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. Ele pediu: ide para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tenho trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos a outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos barcos, e a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou-se aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto eles e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeus, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Põe a mão no seu coração. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa noite continua falando conosco, assim como o Senhor já tem falado. Senhor, que nesse momento nós abrimos nosso coração para receber e ser ministrado pelo poder da Tua palavra. Afasta-te de nós tudo aquilo que possa impedir que a Tua palavra seja implantada em meu e no coração da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, mas fala conosco, Senhor, de uma forma extraordinária. Fala conosco de uma forma como o Senhor nunca falou. Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo neste lugar e toma teu lugar em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar os seus assentos e diga para o seu irmão: não converse comigo só quando o pastor mandar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem tem por tema: o que você fez com a sua rede. Fala para o seu irmão: o que você fez com a sua rede. Eu confesso a vocês que pescar não é muito a minha praia. Eu confesso a vocês que pescar não é muito o meu forte. Eu não sou muito bom de pesca, não. Se eu não me engano, se eu não me falha a conta, de todas as vezes que eu fui a um rio, eu peguei 2 peixes. Então eu acredito que eu não sou muito bom de pesca. Não é verdade? Eu não sou muito bom de pesca. Pescar não é o meu forte. Pescar não é a minha praia, não é a minha área. Glória a Deus. Mas eu gosto de pescar. Portanto, que se você perguntar para mim: pastor, o senhor gosta da pastora Marlene? Eu digo para ela, eu vou dizer para você: eu a amo. Agora, se você me perguntar: pastor, você gosta de pescar? Eu falo: eu gosto. Ainda bem que isso não acontece aqui, não é verdade? Aqui não tem nosso ministério, mas tem ministério por aí que tem. Se perguntar ao esposo: você gosta da sua esposa? Ele disse: eu gosto de pescar. Vixe. Eu gosto tanto da minha esposa que eu digo para ela: Deus colocou na minha vida 3 mulheres. A primeira, a minha mãe, que gerou a minha vida, que deu a minha vida. A segunda, ela, a razão de eu viver. E a terceira, a Bruna, o presente de Deus. Glória a Deus. Parece que eu senti uma invejinha gospel aí, mas fica bom, tô quieto. Tá bom? Deus abençoa, eu oro, perdoa você. Glória a Deus. Todo pescador gosta de aumentar o tamanho do peixe, a quantidade. Não é verdade? E quando demais isso,
Olha, o maior veio até aqui na beira do barco, quebrou a linha, ele escapou. O maior sempre escapa. É difícil você conversar com um pescador que diz: fui pescar esse final de semana, mas o maior eu perdi. Ele pega um lambari, diz que pegou um dourado. Na verdade, ele pega um, fala: olha, peguei 10. Pensa num lugar que estava bom, agora descobri o lugar de pescar. O pescador, ele gosta de aumentar o tamanho do peixe, a quantidade, não é verdade? Ele gosta disso. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa história, eu vejo aqui a história de um pescador, com muito exagero e excesso. Mas eu digo para você: por que, pastor? Por que é uma história de pescador? Reflita um texto. Olha aqui para você. A noite inteira Pedro e seus companheiros não pegaram nada. Em questão de minutos, 2 barcos foram cheios, a ponto de afundar. Mas por mais que pareça a história de pescador, essa história é verídica. Você sabe por quê? Porque o maior pescador de toda a história estava naquele barco. Fala, o Jesus de Nazaré. Essa não era uma história de pescador, essa é uma história verídica. Essa é um dos 35 milagres registrados na Bíblia, a qual Jesus fez. 35 foram registrados, mas o evangelista João, ele diz que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, o mundo inteiro não ia conter tantos livros que seriam escritos. Fala para o seu irmão: olha aqui. Fala para ele: olha aqui. Jesus não só fez, mas ele continua fazendo. Você precisa de um milagre? Então obedeça a sua palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ao eu estudar esse texto, ao analisar essa história, eu estive pesquisando, e ao analisar essa história, Mar de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, alguns estudiosos dizem que todas as cidades que estavam em torno daquele mar, que tinha por extensão 20 quilômetros e de largura 12 quilômetros aproximadamente, viviam em torno da pesca. Ali aproximadamente tinha 12 mil barcos. 12 mil barcos estavam ali, naquele mar, aonde muitos homens tiravam o sustento para as suas famílias. E esse texto também relata o encontro de Pedro com Jesus. Mas não era o primeiro encontro de Pedro com Jesus. O primeiro encontro de Pedro com Jesus, se você for ver lá no livro de João, exatamente no capítulo 1, a partir do versículo 40, a Bíblia diz que André vai apresentar o seu irmão Pedro a Jesus. Mas o interessante é que que Jesus, ele nem espera Pedro dizer, ele nem espera André dizer: olha aqui, Jesus, mestre, esse aqui é Pedro, meu irmão. Olha que Jesus olha para Pedro, ele diz: Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que significa pedra. Então, quando eu olho para esse versículo, eu vejo Jesus falando: Pedro, eu conheço o seu passado, e eu já sei também o seu futuro. O que eu quero dizer para você: Jesus, ele sabe o que você está passando. Ele sabe o seu passado, ele sabe o seu presente, e ele já determinou o seu futuro. Ele sabe quem é você, ele te conhece pelo nome, ele sabe de onde você veio, e ele também sabe o que você veio buscar aqui nessa noite. Se você for olhar aqui a um capítulo atrás, no capítulo 4, versículo 48, você vai ver que aqui relata a segunda vez que Pedro se encontra com Jesus, e se encontra na sua própria casa, na casa da sogra de Pedro, aonde Jesus chega. A sogra de Pedro está enferma, ele cura ela da enfermidade. E nesse texto a qual acabamos de ler, a Bíblia aqui relata o terceiro encontro de Pedro com Jesus.
E depois de um grande milagre, depois de um milagre extraordinário, agora Pedro deixa de ser apenas um seguidor e torna um discípulo de Jesus. E depois dessa breve introdução, eu quero dizer para você 4 coisas que Deus falou comigo nesse texto e que me chamaram muita a atenção. A primeira coisa é: não existe noite tão longa que impeça o sol de aparecer. Toda noite é passageira. E não existe noite tão longa que impeça o sol de brilhar. A Bíblia diz que a noite de Pedro foi decepcionante. A Bíblia diz que a noite de Pedro foi frustrante. Foi uma noite longa, talvez a mais longa da história da vida de Pedro. Foi regada de decepção, regada de frustrações. Eu imagino que no coração de Pedro havia muito questionamento, porque aquilo nunca havia acontecido com ele. Eu acredito que não somente no coração de Pedro, mas no coração também de André, Tiago e João havia muito questionamentos. Porque a Bíblia diz que Pedro, André, Tiago e João, eles eram empresários no ramo da pesca. Eles eram empreendedores no ramo da pesca. A Bíblia diz que eles eram sócios. Era da pesca, era do mar da Galileia, do mar de Generé, que eles tiravam sustento para sua família. E depois de uma noite inteira de frustração, uma noite inteira de decepção, eu não sei se você é igual eu, mas se eu for pescar e ficar 30 minutos ali na beira do rio, e nem beliscar, eu já desisto. Eu não dou conta, me dá um negócio assim que eu tenho que parar de pescar. Se eu estiver pegando ainda vai, mas se não tiver, meu Deus do céu, eu começo a comer até a isca. Por isso que eu levo queijo, salsicha, calabresa. Você está entendendo? Me dá uma angústia, uma agonia, que eu não aguento ficar ali perto, não aguento pescar. Eu já falei para vocês que eu não sou, a pesca não é o meu forte, até gosto, mas não é o meu forte. Então vocês imaginam, Pedro, o seu irmão, Tiago e João, era dali que ele tirava o sustento da sua família. E depois de uma noite inteira trabalhando, uma noite inteira cansando, de nada pegaram. Pedro, ele não estava ali apenas passando o final de semana. Tem um ditado por aí que está nervoso vai pescar. Pedro não estava ali porque estava nervoso, não. Pedro estava ali porque tirava o sustento da sua família. Pedro estava ali porque era o ramo dele, era a função que ele exercia de pescador. Ele era um empresário e por muito sinal bem sucedido no ramo da pesca. Mas aquela noite, de nada pegou. E eu quero dizer para você, a maior decepção na vida de um homem é quando ele sai para trabalhar e volta para casa com as mãos vazias. Quando ele sai para buscar o sustento para sua família e volta para sua casa de mãos vazias. E naquela noite, Pedro não pegou nada e estava voltando para suas casas de mãos vazias. Talvez eu estou diante de pessoas que têm procurado emprego, que têm procurado provisão para sua família, mas têm voltado para suas casas de mãos vazias. Eu quero dizer para você, o mesmo sol que brilhou para Pedro, hoje vai brilhar para você. Não tem noite tão longa que impeça o sol de aparecer. E o sol nessa noite vai brilhar para você. E você sabe quem é esse sol? Fala para o seu irmão, esse sol é Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite, glória a Deus. Depois de uma noite de fracasso, Pedro se encontra com Jesus. Olha que interessante. O motivo que levou Pedro a encontrar Jesus pela terceira vez foi o fracasso. O fracasso fez Pedro encontrar aquele que iria mudar a sua vida. Talvez você está vivendo os dias de fracasso. Talvez você está vivendo noites terríveis,
longas noites. Mas uma coisa eu digo para você, que esse fracasso pode ser a porta de um encontro com Jesus. Pastor, não pastor, hoje eu estou aqui porque está tudo light a minha vida, está uma bênção. Duvido. Eu quero dizer para você, meu irmão, crente que não tem luta, crente que não tem batalha, se cuida, porque ele não está agradando a Deus. Se o inimigo está furioso com você, é porque você está fazendo a diferença. Se o inimigo está furioso com você, é porque você está estremecendo o inferno. Você está sacudindo os céus com pessoas que você está ganhando para Jesus. Crente, ele passa por luta, sabe por quê? Porque o diabo é o nosso maior inimigo, e o nosso maior inimigo está 24 horas para roubar a nossa paz. E eu quero dizer para você, te cuida. Se você não estiver passando por luta, te cuida, porque você não está incomodando o diabo. Quando você passa por luta, é porque você está incomodando o diabo. Eu quero dizer para você, sexta-feira eu saí do culto da vitória, eu estava com a voz tranquila, estava tudo bem, graças a Deus. A minha filha me chamou, pai, vamos ali fazer um lanchinho. A gente foi, não tomei nada gelado. Eu já saí daquele lugar, já estava rouco. Aí eu falei, capeta dos infernos, você não vai impedir de eu ministrar a palavra de Deus no domingo. A minha esposa falou assim para mim, mas você vai pregar assim? Eu encontrei um irmão aqui hoje que eu cheguei, o senhor vai pregar assim hoje, pastor? Eu falei, eu vou. O diabo não vai me impedir de eu levar a palavra de Deus. O diabo não vai me impedir de trazer a palavra do Senhor, porque eu sei que hoje Deus tem uma palavra poderosa para a igreja dele. Talvez eu não grite, talvez eu não pule, mas eu quero dizer para você, eu vou pregar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu podia muito bem falar, pastor, da maneira que eu estou, não dou conta de pregar, pastor. Mas não, eu falei, eu vou pregar. Nem que eu saia de lá do altar sem falar, mas eu vou pregar, porque hoje Deus tem algo para você. Fala para o seu irmão, hoje Deus tem algo para você. Talvez eu estou aqui nessa noite diante de pessoas que estão buscando a solução para a sua vida, diante de pessoas que estão aqui com o desejo ardente de jogar tudo para o alto, com o desejo ardente no coração, falar assim, hoje eu vou desistir. Se eu for naquele culto e Deus não falar comigo, você pode ter uma certeza, segunda-feira eu jogo tudo para o alto. Olha aqui, tem muitas pessoas que, se Deus não der a ela uma noite longa, uma noite triste, uma noite terrível, ela nunca vai ter uma experiência com Deus. Talvez você se questionou essa semana, talvez até hoje mesmo, Senhor, meu Deus, até quando o insucesso, até quando o fracasso, até quando as decepções, até quando eu vou viver dessa forma, não alcançando os meus objetivos? Meu Deus, isso vai passar? Eu falo para você que isso já passou. Não tem noite longa que impeça o sol de brilhar. Isso já passou para a sua vida, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, mas eu digo uma coisa para você: o Senhor, o Jesus que brilhou para Pedro, Tiago, João e André, Ele está aqui nessa noite, e Ele está dizendo para você, erga a sua mão. Ele está dizendo para você, erga a sua mão. Ele está dizendo, erga a sua mão. Eu quero brilhar para você, eu quero entrar no seu barco nessa noite, eu quero entrar no seu barco nessa noite.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fala para o seu irmão: o sol que brilhou para Pedro, a partir de hoje vai brilhar para mim. Glória a Deus. Aleluia. Segunda verdade, segunda coisa que me chamou a atenção nesse texto: aquele que tem um encontro com Jesus, novas oportunidades surgirão. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus chega junto ao mar de Genezaré, ele avista ali 2 barcos, e alguns homens lavando as redes. Eu imagino que na mente de Pedro e dos seus companheiros, o desejo deles era de guardar aquelas redes e nunca mais pescar. O desejo deles era de queimar, rasgar aquelas redes e nunca mais pescar. O desejo deles era de desistir daquela profissão. Pescadores profissionais passar a noite inteira no rio, passar a noite inteira no mar e não pegar nada. A frustração tomou conta da vida daquelas pessoas. A frustração tomou conta da vida de Pedro e dos seus companheiros. O fato de você estar vivendo hoje aquilo que você não projetou, isso não significa que você vai viver isso para sempre. O fato do seu casamento hoje estar abalado, isso não significa que o seu casamento vai ser abalado para sempre. O fato de você não estar bem ministerialmente, isso não significa que vai continuar para sempre. O fato de você estar desempregado, isso não significa que você vai continuar o resto da sua vida desempregado. O fato do relacionamento entre você e seus filhos estão rompido, isso não significa que vai continuar para sempre rompido, não. Sabe por quê? Porque os seus filhos é um presente do Senhor, os seus filhos é um presente de Deus, e Ele colocou você em suas mãos para quê? Para você cuidar, amar. Ele é presente de Deus, e tudo que Deus dá para você é dádiva da melhor que tem. Não significa que você está vivendo fracasso hoje, isso vai continuar para sempre. Não significa que Pedro passou a noite pescando e não pegou nada. Isso não significava que Pedro nunca mais ia pegar um peixe. Então eu digo a você: se você está vivendo aquilo que você não projetou, isso não significa que você vai viver isso para sempre. Eu quero dizer para você: quem que mandou você parar? Quem que mandou você desistir? Quem que mandou você descer do barco? Quem que mandou você lavar as redes? Quem mandou você jogar tudo para o alto? Eu tenho certeza que não foi Jesus. Mas muitas das vezes, por sua incredulidade, o diabo faz pensar que é Jesus que te disse: joga tudo para o alto, renuncia esse casamento, busca o divórcio, manda seu filho para fora de casa. Abre falência nessa empresa, tira a sua própria vida. Eu quero dizer para você: não foi Jesus que falou para você. Isso é mentira do diabo. A palavra do Senhor diz que Deus não se agrada daqueles que se retrocedem. E não importa o que você está vivendo, essa noite longa não vai durar para sempre. Deus permite até você lavar a rede, mas guardá-la jamais. O lavar aqui nesse contexto significa pureza, retirar as sujeiras, se esvaziar. Pedro,
Ele estava ali lavando as redes, tirando a sujeira a qual ele se pegou no mar, para guardar essas redes limpas, para a próxima vez que ele vir pescar, ele jogá-las novamente. Talvez eu estou diante de pessoas aqui nessa noite que precisam retirar as sujeiras que está dentro de si. Pessoas que precisam se esvaziar de si mesmo. Pessoas que estão cheias de si mesmo. Pessoas que estão vivendo as suas vontades, vivendo os seus desejos, os seus delitos, os seus pecados. Pessoas amantes do mundo, amantes daquilo que o mundo oferece. Pessoas que estão vivendo, saboreando os manjares que o diabo tem oferecido. Mas eu digo a você nessa noite, é momento de você lavar as redes, se esvaziar de si mesmo e começar a viver pela direção de Deus. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é a direção de Deus prevalece naquele que tem um encontro com Jesus. Quando Jesus chega próximo ao mar, à vista dos barcos, ali havia inúmeros barcos, 1.000, 2.000, sei lá, 3.000 barcos ou mais. Eu não sei quantos barcos estavam ali ancorados. Eu sei que ele avista 2 barcos, pois ele escolheu exatamente o de Pedro para entrar. E eu pergunto a você, quantas vezes o Senhor escolheu o seu barco para entrar e você não permitiu ele entrar? Jesus avista 2 barcos e entra no Pedro de Simão, afasta-te um pouco da praia. Pedro, ele não impediu que Jesus entrasse no seu barco. Ele deixou Jesus entrar no seu barco. E quantas vezes você impede Jesus de entrar no seu barco? Você sabe por quê Jesus entrou no barco de Pedro? Porque o barco de Pedro estava vazio. E talvez nessa noite o seu barco está igual ao de Pedro, está vazio. E Jesus entrou no barco de Pedro com o único objetivo de enchê-lo até transbordar. E eu digo a você, Jesus só tem um objetivo, de entrar no seu barco e te encher até transbordar. Esse é o objetivo de Jesus, entrar no barco daquele que hoje se encontra vazio e enchê-lo até transbordar. Fala para o seu irmão, hoje, novamente, Jesus avistou o seu barco. Você vai permitir que ele entre ou não? Quando eu disse novamente, é porque muitas das vezes Jesus entrou no seu barco, já avistou o seu barco, mas você não permitiu que ele entrasse no seu barco. Mas nessa noite ele está avistando o seu barco. Nessa noite ele quer entrar no seu barco. O seu barco está vazio, ele quer encher o seu barco em nome de Jesus. Quarta e última verdade: a obediência tem poder para anular as decepções. Jesus aqui, nesse texto, dá 3 ordens a Pedro. A primeira: afaste um pouco da terra. Você sabe por quê? Muitas pessoas hoje não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ouvir a voz de Jesus, porque estão presas nas coisas terrenas, estão presas no pecado, estão presas na ganância, no dinheiro. As coisas da terra
tem saciado ela, que ela esquece de ouvir a voz de Deus, esquece de ouvir a voz de Jesus. Então Jesus diz: Pedro, afaste um pouco da terra. Quando Jesus disse isso para Pedro, ele está dizendo: ó, se desliga da terra, o negócio agora é espiritual. Eu digo a você nessa noite: desliga um pouco das coisas terrenas. Desliga um pouco das coisas terrenas. Porque Jesus nessa noite, Ele quer que você olhe para o espiritual. Ele quer que você olhe para as coisas que vêm de cima, não para as coisas terrenas. E talvez nada aconteça na sua vida. Talvez nada aconteça na sua vida porque você está olhando para as coisas da terra. E você não está olhando para as coisas que vêm de cima. A segunda ordem é: ide para as águas profundas. Aqui eu entendo que, como Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, quero ter um relacionamento mais profundo com você. Pedro, eu quero ter uma intimidade mais profunda com você. Quantas das vezes Jesus quer ter uma intimidade mais profunda com você? Quantas das vezes Jesus quer ter um relacionamento mais estreito com você e você o rejeitou? Quantas das vezes Jesus envia pessoas para conversar com você, para falar com você, dizer que Jesus te ama, dizer que Jesus tem um projeto, tem um plano na sua vida, e você fala: não, não quero. Quantas das vezes o Senhor acorda você nas madrugadas? Quantas das vezes o Senhor coloca desejo no seu coração? Vá às 5h30 da manhã nas orações, que eu quero estreitar meu relacionamento com você, e você tem rejeitado. Quantas das vezes o Senhor te convida para ir para a célula, e chega no momento da célula, você desiste de ir na célula? Quantas das vezes o Senhor te chama para ir para as águas profundas, e você continua nas águas rasas? Quantas das vezes o Senhor te chama para um relacionamento mais profundo, e você continua com esse relacionamento artificial? A segunda ordem que Jesus dá a Pedro: é uma ordem que muitas pessoas hoje têm rejeitado. As pessoas querem tudo de Deus. As pessoas querem todos os benefícios, todas as promessas que Deus tem para a vida delas, mas relacionamento não querem. Relacionamento com o Senhor não querem. Eu quero dizer para você: comece hoje a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. A terceira ordem que Jesus dá a Pedro: lançai a rede. Talvez essa terceira ordem para Pedro seria um absurdo ouvir isso de Jesus, porque Pedro, ele olhava para Jesus e enxergava como mestre, pregador, ensinava a palavra como ninguém. Mas de pesca o senhor não entende, de pesca quem entende sou eu. De pesca sou eu que entendo. O senhor não entende. E eu digo a você: quantas vezes você já veio no gabinete do seu pastor, e ele te orientou a fazer algo, e você não acatou? Porque muitas das vezes a soberba tomou conta do seu coração, e você olhava assim: não, o pastor Edinho é muito bom de Bíblia, prega demais como ninguém, ensina como ninguém, mas nesse ramo aqui é eu comando. Pastor Edinho não entende desse ramo aqui, isso aqui sou eu, é profissional. Quando Jesus estava mandando Pedro lançar a rede, ele estava dizendo: Pedro,
naquilo que você acha que é bom ao seu mestre. Então, quero dizer para você, meus amados, muitas das vezes, o seu discipulador, o seu pastor, te orienta baseado na palavra do Senhor, e você não acata, porque você se acha bom demais naquilo que você faz. E o interessante aqui é que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, trabalhamos a noite inteira. Em minhas palavras, ele pode dizer: Senhor, estamos cansados, derrotados, fracassados, estamos mortos, o que eu quero hoje é cama. E o Senhor manda eu jogar as redes. Você percebeu que Pedro aqui se justificou para Jesus? E quantas das vezes nós nos justificamos para o nosso pastor, para o nosso discipulador, nos justificamos para Deus? Nós estamos cheios de justificativas. Dificilmente você vai ouvir uma repreensão do seu pastor, ou de alguém, uma exortação de alguém, você vai dizer a ele algo compatível àquela repreensão, ou então aquela exortação, você vai tentar justificar por que você não veio, por que você não foi, por que você faltou. Mas nunca você vai admitir o seu erro, você nunca vai admitir o seu fracasso, mas sempre vai tentar se justificar. Pedro, ele se justificou perante Jesus, mas ele obedeceu e lançou a rede. Pedro tinha lavado, mas não tinha guardado as redes. E quantos aqui que estão entre nós que já lavaram, guardaram, queimaram, jogaram fora, até deram as suas redes? E hoje, quando tem a oportunidade de jogar, não as tem mais. Quando tem a oportunidade, quando Jesus fala, lança a sua rede, mas cadê a rede? Eu pergunto a você, o que você fez com a sua rede? Pergunto para o seu irmão, o que você fez com a sua rede? Jesus hoje está te ordenando, joga a sua rede em cima do seu fracasso, que você vai colher vitória. Na mesma praia, no mesmo mar, na noite de fracasso, foi onde Jesus mandou Pedro jogar novamente a rede, porque é onde você foi derrotado que Deus vai te levantar. Não importa, naquilo que você caiu, Deus vai usar para te levantar. Aleluia, Jesus. Olha para vocês verem o tamanho de um milagre quando se obedece à palavra de Deus. Versículo 6 em diante: assim procederam e pegaram enormes quantidades de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram a mão aos seus amigos do outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles chegaram, lotaram ambos barcos, a ponto de começarem a afundar. A obediência, ela anula a decepção. A obediência, ela anula a frustração. Se até aqui você não obedeceu e não ouviu a voz de Deus, a partir de hoje comece a obedecer e ouvir a voz de Deus, porque a obediência vai anular todas as suas frustrações, vai anular todas as suas decepções,
Talvez suas noites até aqui foram noites mal dormidas, noites terríveis, noites longas, noites intermináveis. Mas eu quero dizer para você, ainda hoje o sol vai brilhar para você. O interessante é que no versículo 12, no versículo 11, a Bíblia diz: então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Olha aqui, na primeira vez que Jesus se encontrou com Pedro, ele não pediu para que Pedro seguisse ele. Na segunda vez, da mesma forma, não pediu. Mas na terceira vez, Jesus o convidou para o seguir. Você sabe por quê? Porque até aqui, Pedro não tinha nada. Pedro não tinha nada para renunciar para seguir Jesus. Era muito fácil. Muito fácil. Jesus chegar, avistar aquele barco, Pedro decepcionado, Pedro frustrado, e falar assim: Pedro, segue-me. Era muito fácil Pedro seguir, porque Pedro estava decepcionado com a pesca. Mas Jesus encheu os 2 barcos de peixes. Pedro estava com os 2 barcos cheios de peixes. E Jesus pediu para ele: abandona tudo e segue-me. Eu quero dizer para você, é muito fácil você vir para Jesus quando você está vivendo dias de fracasso. Tem um dito por aí, diz que não vem por amor, vem pela dor. Isso é dito, porque Jesus é amor e nós vemos pelo amor. É muito fácil você ouvir uma pessoa dizer: eu fui para Jesus pela dor. É muito fácil você vir para Jesus quando está vivendo dias de fracasso. Mas quando você está vivendo dias de abundância, eu quero ver você permanecer na presença de Jesus. Então Jesus diz: Pedro, renuncia tudo, renuncia tudo que você tem, os barcos, os peixes, e segue-me. A Bíblia diz que aquele que não renunciar à sua própria vida não é digno de me seguir. Você sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Segue-me. Jesus estava dizendo assim: Pedro, eu estou transformando hoje toda decepção, toda frustração em sucesso. Jesus hoje, Ele convida você a segui-lo. E Ele manda te dizer: toda a sua decepção, todo o seu fracasso, hoje Ele está transformando em sucesso. Tudo aquilo que cheirava morte, a partir de hoje vai cheirar vida, mas vida em abundância, porque Ele veio para que todos tenham vida, vida em abundância. Se coloque de pé nessa noite. Talvez você entrou aqui como Pedro, cansado, abatido, frustrado, depois de muitas noites mal dormidas, muitas noites terríveis, longas noites, intermináveis noites. Jesus manda dizer para você que Ele não veio para os sarados, mas sim para os doentes. Ele não veio para o são, mas sim levar os pecadores ao arrependimento. Pedro, ele era pescador de peixe. Jesus, ele era pescador de homens. Pastor, mas qual a diferença, pastor? A diferença é que o peixe você pega vivo para morrer, e o homem você pega morto para dar vida. Oh, Deus maravilhoso.